Olá, meus nobres amigos, inscritos e membros do canal Spook Houses Casas Assombradas. Tio Spook aqui novamente, tá frio, mas tá quente, tá frio, mas tá quente. Eu só queria dar vamos ver se eu consigo dar um zelili aqui com a câmera, ó. Tudo vazio, tá? Tudo vazio, tudo vazio, tudo vazio. E eu batendo aqui a câmera, tá? Como eu te falei, eu tô de mudança, tá? Deixei só algumas tancas aqui, que depois eu vou tirar. E o computador vai ser desligado daqui a alguns dias, tá? Enquanto isso, eu estou aqui observando, como todo mundo, essa treta entre o Sr. Vic Vanilla, a Dai, que é a esposa do falecido Daniel Mastral, e claramente toda a justiça que será feita contra o Sr. Vic Vanilla por depreciar, destruir e, obviamente, ofender a imagem de uma mulher em luto. Só lembrando, Jesus, dentro do Novo Testamento, ele defende as viúvas, tá bom? Cristão, você que tá olhando, tá? Jesus, ele acolhia as viúvas. Ele, então, acolhia cobradores de impostos, ele acolhia indigentes, moradores ali que viviam à margem do templo de Jerusalém. Todos aqueles que estavam, então, à mercê do Império Romano e do exército romano eram acolhidos por Jesus. Não se esqueçam disso, tá? É importante para, então, quando vocês tomarem uma posição nessa história, sendo então cristãos, que Cristo defendia as viúvas, tá bom? Mas Vic Vanilla então fez aqui um corte me atacando no ad hominem. Em nenhum momento eu fui no ad hominem do Sr. Vic Vanilla, tá? As características físicas dele, o cabelo comprido, tatuagens, ele era gordinho, não sei se ele é gordo agora ou não, estão, né, acima do peso, mas eu não vou no ad hominem, tá? Acho isso uma covardia trazer então as características, porque beira então o que nós vemos hoje no Brasil em termos de pejorativo. Você vê um cara com a camisa vermelha na rua, então ele automaticamente é de esquerda. E se ele tem uma camisa vermelha, ou uma camiseta vermelha, uma calça vermelha? Ele então é de esquerda. Se um cara então é negro, né, ele é um criminoso. Se o cara ele é um branco, então automaticamente ele pode estar então colocado como uma classe superior ou acima dos negros, né? Então as pessoas criam esses elementos pejorativos para condenar e sentenciar os demais, tá? Quando a gente fala sobre peso, quando a gente fala sobre cor da pele, quando a gente fala sobre as características, hoje perdura-se crime, tá? Então, ao invés dele nas ideias, ele obviamente foi no ad hominem, tentando me desmerecer como uma pessoa, como um cidadão, como um ser humano dentro da minha Constituição, tá? Vamos lá, vamos ver isso aqui. O vídeo ele tem aqui uns entraves, eu não sei o que porquê disso, mas... Pessoal, a gente tá passando... Detalhe, lutar pelo... Ô, pessoal, deixa eu pedir uma coisa pra vocês. Quando vocês forem me marcar no vídeo de algum hater que tá falando mal de mim... Eu não sou seu hater, Vic, ao contrário. Pra você, pra mim, cara, o que você faz na internet e tudo mais não faz diferença. Novamente, você foi lá num podcast do Japinha, né? O Japinha do CPM 22, né? Ele chegou pra você e perguntou o que você acha do Rodrigo Spook Houses. O Rodrigo Spook Houses, você foi lá e teceu comentários desmerecendo a minha pessoa sem saber quem eu sou. Então você abriu realmente essa possibilidade de eu poder, então, utilizar-se dos seus vídeos, utilizando-me dos seus vídeos para poder explicar alguns apontamentos sobre quem eu sou e corrigir seus apontamentos em detrimento à teologia, ciências da religião e a pontos que você apresenta. Por quê? Porque o povo brasileiro é um povo que não tem o devido conhecimento real sobre, então, as obras apresentadas dentro da composição dos livros da Bíblia, tá? São diversos livros que foram inseridos na Bíblia, sendo que quando Jesus nasceu, o Velho Testamento já estava pronto. Quando Jesus nasce, o Velho Testamento já estava pronto. Ou seja, o Velho Testamento faz parte, então, do povo hebreu, que é o que você traz. Você, como dito, então, judeu, né? Que todo mundo sabe que judeu realmente é quem nasce de um ventre de uma mãe judia e que então frequenta sinagogas e passa então a se converter, se tornando então membro de uma comunidade israelita, não israelense, israelita, tá? Os israelitas, eles frequentam sinagogas, eles têm o direito de aprender cabala, eles têm o direito então de ali fazer as suas práticas e mediante a um rabino.
que fica em cima ali do púlpito, então fazendo as suas pregações, fazendo suas orações e cuidando da comunidade. Eu não vi nenhum momento você dentro de uma sinagoga, cara. Eu não vi. Curiosamente, eu já trouxe kippás aqui, já mostrei os kippás que eu recebi, eu frequentei um tempo a sinagoga Shalom, eu frequentei casa de pessoas que eram praticantes do judaísmo ortodoxos. Foi um período muito legal da minha vida, mas eu não vi você fazendo isso. Então veja, quando alguém fala alguma coisa, a gente tem que comprovar. Quando a gente levanta, então, as questões sobre o que é certo, o que é errado, sobre quem nós somos, nós temos que trazer certificados. Eu tenho um vídeo meu aqui no canal onde eu trago toda a minha história de vida, meus certificados, tá? Hoje eu tenho mais de 30 pós-graduações. Esse ano eu recebo todos os certificados, tá? Estou aguardando a faculdade me disponibilizar esses certificados para mostrar para as pessoas. Eu vou imprimir, vou mostrar para as pessoas todos os certificados que eu tenho, tanto na área da saúde quanto em teologia, ciências da religião, história do cristianismo, entre outras que eu também faço, tá? Então há necessidade disso. Os cursos mais recentes que eu estou iniciando, que eu vou terminar em breve, são cursos relacionados à psicanálise, psicanálise clínica, psicobiologia e psicanálise e psicologia. E que eu posso comprovar sem problema nenhum, tá? Eu tenho toda a matrícula, posso trazer a matrícula aqui e apresentar para vocês com o maior prazer do mundo, tá? Não são cursos reais, eu estou fazendo junto a uma faculdade, tá? São 3 faculdades que estão me dando, então, certificados, tanto de psicanálise como especialista em psicanálise. Esse curso existe, basta entrar na internet e você vê. Tá? Então, quando a gente questiona uma pessoa, a gente não vai no ad hominem, a gente vai, então, tentando comprovações, mas o Frater Magog, Jorge Flores, entre outros, cobraram de você esses certificados, até o Deudébio, mas você não apresentou nenhuma carteirinha da Ordem da Maçonaria, da Ordem Rosa Cruz, do Martinismo, absolutamente nada. Você não traz um histórico de quem é você. Sabe, quando eu realmente processei algumas pessoas, tá, Vitor? Eu processei porque realmente vieram no ad hominem me imputando crimes. Eu ganhei, tá? Eu ganhei. E quando eu mostrei meus comprovantes de todos os cursos que eu fiz e os certificados, claramente naquela época eu tinha 1/3 dos certificados que eu tenho hoje, tá? Até mesmo o juiz olhou, ficou assustado, falou, cara, ele tem tudo isso de certificado. Quando eu fui na delegacia mostrar esses documentos para o Dr. Felipe, da 89DP, você pode liga lá e pergunta se existe um Dr. Felipe de verdade, tá? Um delegado Felipe. Eu apresentei todos os documentos, ele se assustou, falou, cara, você tem tudo isso de pós-graduação? Eu falei, tenho e tá vindo mais. Estudar não é só por uma questão de aprender, conhecer, mas é para também trazer grandiosidade dentro desse conhecimento, seja dentro da área da saúde, a qual hoje eu atuo, bem como desta área das religiões, o qual perdura muito espiritismo, espiritualismo, uma espiritualidade questionável que sai de escola das religiões. Quando você fala, então, sobre o povo hebreu e traz o seu judaísmo, as pessoas têm que entender como o judaísmo ele é constituído. Porque eles acham que é só bater numa sinagoga e falar, opa, vim me tornar judeu. Não é assim, cara. Você se converteu do satanismo para o luciferianismo, depois do luciferianismo você se torna um judeu, que agora você vai começar a se tornar um judeu messiânico, porque você está tentando abocanhar um público cristão para adentrar no seu canal do YouTube. Veja, é muito curioso porque o Mastral era cristão, ele não era judeu. Se você é judeu, você não tem o direito de adentrar dentro da comunidade do Daniel Mastral. Por quê? Porque o judaísmo é uma religião e o cristianismo é outra. Eles não se comunicam. Então há um passo aqui, um passo ali, que chama-se judaísmo messiânico, que é o que realmente vai acontecer com você. O judaísmo messiânico, ele coloca Jesus como um profeta, ele coloca Jesus sim como um salvador, tá? Embora no judaísmo ortodoxo, tradicional mesmo, Jesus não é absolutamente nada, ele é simplesmente uma pessoa que existiu dentro de um tempo, tornando então a composição para o início da Igreja Apostólica Romana por meio dos apóstolos, Paulo, Pedro e Tiago. Nada mais, nada menos que isso. Eles reconhecem a grandiosidade, alguns reconhecem a grandiosidade de Jesus. Porém, você mesmo já falou em diversos vídeos que Jesus nunca existiu.
Como é que você quer adentrar ao cristianismo, Vitor? Sendo que você, então, mesmo assume que aquele que é o símbolo, o mártir, aquele que se torna, então, o crucificado para uma religião, nunca existiu. Cristão, infelizmente, hoje no Brasil, eles têm um sistema de acomodação de crença. Eles não são desafiados a estudar, a pesquisar. O pastor que está ali no púlpito pregando, ele traz, então, os princípios mais mastigados. Então, quando eu falo, o Vitor, ele é, então, de acordo com ele, dito pelas palavras dele, e utilizando-se de elementos do judaísmo, judeu. O judaísmo não acredita em Jesus. E por que ele estaria, então, tratando com o público cristão, que é do Daniel Mastral, sendo que ele não acredita no princípio básico do elemento de crença cristã, que foi Jesus Cristo, como, então, o seu mártir, como o seu representante, como aquele que se sacrificou na cruz. Ele não poderia estar falando de Jesus. Ele não poderia. Mas, então, ele está trabalhando, tentando pegar os escritos do Daniel Mastral, sendo que ele não acredita no elemento de crença dos próprios inscritos do Daniel Mastral. Veja, eu fui da Umbanda por 10 longos anos da minha vida. Trabalhei em centro espírita, foi maravilhoso, eu já falei até os centros que eu fui, já trouxe tudo aqui para vocês. O que o Vitor, obviamente, ele me desmerece sem saber a minha história. Tudo bem, cara, faz parte disso, entendeu? É assim que acontece, a ignorância se propaga dessa maneira. Quando eu trago todas as histórias, eu mostro para vocês tudo aquilo que eu fui do meu passado, todos os princípios que eu fiz, todos os passos que eu dei para chegar aqui agora. Não sou espírita, sou praticante de um budismo mais antigo do mundo, tá? Que antecede o que ele acredita, que antecede a própria crença dele, tá? Lembrando, a crença mais antiga do mundo hoje, registrada, é o hinduísmo. Depois nós temos o budismo. Tá? Porque o budismo ele advém do próprio hinduísmo, tá? E aí surge o resto. Mas assim, os registros de povos pré-védicos, de outros povos mais antigos se perderam. Então hoje o marco zero das religiões é o hinduísmo no mundo. Que seja uma pessoa com credibilidade, que tenha dinheiro para me pagar processo. Não sei, cara. Se você quiser arriscar, você vai pegar os vídeos que eu falei de você, que não tem nada referente ao ad hominem, e a gente conversa na frente de um juiz. Eu não lhe ataquei em momento algum, tá? Eu dei a minha opinião respeitosa sobre a sua pessoa. E eu digo claramente, eu não lhe considero um charlatão. Eu falo isso no vídeo, tá? Muitas pessoas falam que você é charlatão. Eu falo para as pessoas, charlatanismo é crime. Você não pode imputar nada a respeito do Vic sem provar a respeito do que ele fala. Curiosamente, o Frater Magog, junto com o advogado dele, Dr. Juan, tá? Eles têm argumentos ali, mediante as pessoas, então, que foram lesadas por você e que estariam, então, entrando com uma ação contra você. E aí é que a gente vai ver, judicialmente, como isso vai ser tratado. Eu não posso apregoar você nenhum crime, Vitor, porque apregoar crime, então, eu estaria incorrendo a ser uma pessoa condenada judicialmente. Eu não posso colocar um crime sobre você porque você nunca me causou danos financeiros, ok? Porque charlatanismo e estelionato incumbem, então, em certos golpes. Você nunca me deu um golpe, porque eu também nunca contratei os seus serviços. Tudo bem? Vocês estão me marcando num vídeo de um gordo vagabundo? Gordo vagabundo. Vitor, eu acho que gordo não teria um braço desse tamanho. Tudo bem? Acho que gordo não teria um braço desse tamanho, tá? Eu gostaria de convidar você, então, para fazer um treino de musculação comigo. Se você topar, a gente vai até uma academia, eu faço na Smart Fit, eu era da Biorritmo, mas eu acho pagar 300, 400 paus numa academia acho demais, mas eu lhe convido a fazer um treino comigo. Um treino de perna, um treino de peito, braço, o que você quiser, de costas, e aí a gente faz. Pode ser série de 15, 20 repetições, série de 12, pirâmide invertida, pode ser heavy dutch, pode ser hit, pode ser o que você quiser em termos de treino. Eu lhe convido, não estou lhe desafiando, estou lhe convidando. Se você quiser, sem câmeras, sem nada, sem gravação, somente eu e você, numa academia, pra gente conversar. Não tem problema nenhum, cara. Eu fiz isso com o Serjão dos Foguetes, tá? Mas o Serjão, infelizmente, ele desistiu ali da musculação devido aos lançamentos dos foguetes nos Estados Unidos. Mas eu lhe convido, cara.
De novo, não estou lhe desafiando em hipótese alguma, mas estou lhe convidando para que você veja eu levantando peso e diga se o cara é gordo ou se o cara é forte. Só lembrando, tá, Vitor, quando a gente fala em gordo, a gente tem que tomar muito cuidado, porque gordofobia é crime. E se eu quiser, então, entrar com uma ação contra você por crime de gordofobia, eu posso. Porque você, então, está utilizando o ad hominem para me ridicularizar. Isso torna-se um crime contra a minha honra. Então, novamente, eu não ofendi a sua honra em momento algum. Eu lhe dei contrapontos. Judicialmente, isso é observado. Então, gordofobia é definida como descrição direta ou indireta contra uma pessoa em razão ao seu peso. Qualquer ato de gordofobia é considerado crime passível de pena de reclusão de 2 a 5 anos, tá? Então, o que você está fazendo, infelizmente, é me imputar um crime contra a minha honra, escarnecimento público, o que volta contra você como crime de gordofobia, tá bom? Eu não te julgo pela sua aparência, não te julgo pelo seu cabelo, pelas suas tatuagens ou pela sua sexualidade, porque parece que você tem uma orientação de pansexual, tá? Novamente, a orientação sexual faz parte hoje de cada indivíduo, dentro da sua intimidade preservada pela Constituição, tá? E novamente, eu como, então, teólogo de diversos outros pontos, teologia sistemática, da teologia liberal, entre outros, eu trouxe só contrapontos, cara, contrapontos a você, tá? Eu, em momento algum, afetei a sua honra, tá? Em momento algum, eu coloquei apelidos pejorativos a você ou ironizei você, ok? Então, vamos tomar cuidado, vamos respeitar limites, tá? Para que isso não acabe num judiciário. Zero credibilidade, né, gente? Esse cara deve roubar os arame da parabólica da mãe dele pra ficar caçando fantasma aí na rua. É, o espírito da puta que eu pariu, não, tô sentindo. E aí entra então a ironia contra a crença, isso também é crime, tá? Já que o conceito de espíritos ele tem dentro do budismo tibetano, do hinduísmo e também no espiritismo hoje visto. Então tem isso dentro da lei, tá? Eu sempre mostro isso para as pessoas, para que elas entendam, tá? Então nós temos aqui, né, crimes contra, então, a minha crença, Lei 7.716, de 5 de janeiro de 1989, alterada para 9.459, de 15 de maio de 1997, considera crime a prática ou discriminação ou preconceito contra religiões. Então você está escarnecendo de pessoas que acreditam sobre espíritos e consciências de pessoas que faleceram, que pervém, então, em 3 religiões distintas, o hinduísmo, o budismo e claramente o espiritismo, leia-se kardecista e aquelas de matriz afro. Então você está escarnecendo do meu elemento de crença. Em momento algum escarneci sobre o seu judaísmo, em momento algum. Tá? Ao contrário, como cientista das religiões, eu digo o judaísmo, assim como o cristianismo e todas as outras religiões, elas são maravilhosas dentro de um estudo social, dentro de um estudo político, dentro de uma esfera até mesmo econômico, para você entender como eram as relações, como os povos se comunicavam, como era a existência cultural de cada religião inserida dentro de uma comunidade, de populações, e isso faz, então, com que a história continue. Eu sou absolutamente contra a depreciação de religiões, eu sou um cara religioso, eu não sou espiritualista, tá? Então, quando você faz esse tipo de crítica, veja, escarnecer de alguém publicamente por motivo de crença ou função religiosa, artigo 208 Código Penal. Tá? Impedir ou perturbar cerimônia ou prática de culto religioso, vilipendiar publicamente ato ou objeto de culto religioso e pena detenção de 1 mês a 1 ano ou multa. Constituição Federal, acho que você conhece, né, Vitor? O seu advogado já deve ter falado sobre isso e o meu advogado, Mr. Anderson, também. Acho que você conhece o Sr. Anderson, tá? Então, ele estipula ser inviolável a liberdade de consciência e de crença, assegurando o livre exercício de cultos religiosos e garantindo, na forma da lei, a proteção aos locais de culto e suas liturgias, e o princípio constitucional do livre exercício do direito à crença em território paulista estabelece multas até 87 mil, casos comprovados de perturbação a cerimônias e cultos religiosos. Então você está vilipendiando, infelizmente, do meu elemento de crença. Em momento algum eu fiz qualquer ironia ao judaísmo, que é aquilo então que você traz. Nem ao satanismo, nem ao luciferianismo. Porque o luciferianismo ele não é uma religião. Tá? Todavia, o satanismo é. E eu sempre defendi aqui a religião e trouxe relatórios até de Cambridge
comprovando que o satanismo é uma crença e que precisa ser respeitado, o que você vilipendiou de uma maneira monstruosa com relação, então, ao elemento de crença de muitos grupos ali do Sul, colocando que foram abertos portais e que graças a esses satanistas houve a destruição da cidade. Então veja, você trouxe um elemento de crença deles, que é um direito constitucional preservado, imputando crime aos mesmos de terem destruído e matado pessoas e animais no Sul. Vitor, o judaísmo é uma coisa muito séria. O judaísmo precisa ter uma coisa chamada caráter para a gente poder carregar a bandeira do judaísmo e estar, então, falando sobre isso na internet, tá? Toma muito cuidado, porque todos os aspectos que você está trazendo de ironizar, então, a minha pessoa, ironizar meu elemento de crença, ou mesmo desrespeitar uma moça de luto pela morte do Daniel Mastral, vai contra absurdamente todos os preceitos vistos dentro do judaísmo. Conteúdo pra gente burra, pra gente analfabeta funcional. Veja, meu público é extremamente inteligente, aqueles que realmente entenderam o que eu falo, dentro de 35, 37 playlists aqui que eu trago. Desde mediunidade, onde a gente fala sobre os lugares que eu frequentei, que foram as casas espíritas, e eu trago então as comprovações, as guias, demonstro o que tinha lá e tudo mais, tirando o medo e o preconceito para que as pessoas possam adentrar em outras religiões sem viés. Mas você não faz isso, porque quando você saiu do satanismo, que era então o seu elemento de crença e a bandeira que você trouxe para a internet e que gerou o público para o seu TikTok e para o seu YouTube, você saiu do satanismo destruindo o elemento de crença do satanismo e culpando e condenando então aqueles que frequentam o satanismo. Quando eu fui em centro espírita e saí, por quê? Porque eu já não mais tinha aquilo como um elemento de crença e busquei então outros elementos mais fortes para mim, eu nunca depreciei os centros espíritas. Eu sempre falei para as pessoas, vão para o espiritismo e aprendam. Cara, é muito legal você entrar no centro espírita e você ser acolhido em um centro espírita kardecista e você vai ter então todos os ensinamentos do Kardec, os mesmos que você então apregoou contra o pai Renato dentro do Supersônico Podcast, chamando ele de racista. Isso está na internet, tá? Eu, então, falo para as pessoas, vão e conheçam. Existe, então, alguns percalços dentro do Centro Espírita Kardecista em decorrência a um racismo observado pelo Kardec, visto, então, no século XVIII e XIX? Sim, tanto em algumas das obras, isso ele ressalta bastante face à cor da pele dos povos afro e também o tamanho do crânio. Mas isso não impede das pessoas irem no centro espírita e terem a sua experiência. Tanto na Umbanda também, que foi um lugar que eu frequentei durante muito tempo como médium de incorporação. E eu trago as experiências e o nome das casas que eu frequentei. Então a gente precisa tomar muito cuidado, Vitor, tá bom? Pra gente analfabeta funcional, né? E aquele conteúdozinho bosta. Meu conteúdozinho não é bosta, tá? Eu vejo então o seu comportamento frente ao Daniel Mastral e frente a uma pessoa que então está em luto com uma criança no colo e me assusto. Porque quando você fala então sobre mim, na verdade você está, o que o Freud falava claramente é, julgue-os por aquilo que você faz. De maneira alguma, eu julguei você por aquilo que você faz. Eu acho que existem preceitos que não estão dentro do que você, então, se propõe face ao judaísmo. O judaísmo não tem um caldeirão onde você bota o nome de uma pessoa e ela morre, como você, então, alegou frente ao Japinha no podcast, que foi um momento que eu fiquei impressionado e até me perguntei por que o Ministério Público nunca foi acionado para, então, lhe questionar sobre como você mata uma pessoa utilizando do seu caldeirão mágico. Porque ou vira uma propaganda enganosa, então a gente tem que acionar o CONAR, porque você está, então, vilipendiando sobre as pessoas, dizendo, olha, você tem um inimigo aí, eu vou matar para você. Ou você, então, está se perfazendo do elemento de crença ao se colocar, então, como um juiz capaz, então, de julgar quem está certo, quem está errado e matar a pessoa. Ou o Ministério Público é acionado, ou o CONAR te processa por propaganda enganosa. Então, cara, precisa tomar muito cuidado, porque no judaísmo, se um rabino escuta um negócio desse, eu acho que eles comungam imediatamente a pessoa que se diz, então, judeu, tá? Então, por favor... O cara tá aí falando muito... Aliás, esse cara aí no passado é um dos que mais queria me mamar.
Isso eu quero que você comprove. Porque eu nunca lhe mandei um e-mail, eu nunca lhe mandei um direct, eu nunca direcionei a minha palavra para você. Nunca. Eu tenho meu conteúdo, ele é autossuficiente. Podem ver que às vezes eu nem coloco thumbnail, pode ver que eu gravo aqui muitas vezes sozinho, sabe? Pessoas do passado, como Renato Garcia, como Clone, como algumas outras pessoas que geramos collabs. Mas eu nunca lhe mandei um e-mail, eu nunca lhe mandei um direct, eu nunca falei com você. Eu sempre falei para as pessoas que eu não tinha interesse mais em abrir collabs com outras pessoas. Então eu fiquei sempre com as mesmas pessoas aqui que forneciam conteúdo. Eu nem sabia quem você era, cara. Pra mim você não era ninguém, eu não assisto TikTok. Eu não assisto, tá? Infelizmente, cara, isso é uma mentira. E aí sim eu posso falar com convicção que você então é um mentiroso. Porque eu nunca direcionei a palavra a você, nunca lhe mandei um e-mail. Eu sinto, Vitor, você é um mentiroso. E se você mente com relação à minha pessoa, que somente pegou alguns apontamentos seus e foi então defender uma pessoa que está em estado de vulnerabilidade, que é então a viúva do Daniel Mastral, eu imagino que você fala do Daniel Mastral, dos áudios do Daniel Mastral e de toda a sua vida. Julgue-os por aquilo que você então faz. Eu nunca lhe mandei um e-mail, cara. Nunca. Isso é um absurdo. Infelizmente, Vitor, então agora eu tenho o direito de te chamar de mentiroso. Nunca direcionei a minha palavra a você. É uma pena. E falar de uma maneira tão grotesca dessa maneira, ele me mamar, infelizmente chega até homofobia, porque eu não sou gay, eu não sou homossexual, eu sou um heterossexual, mas quando você coloca dessa maneira, você está ofendendo não só a comunidade LGBTQIA+, mas a minha pessoa, porque eu acho uma atitude tão feia e porca ao se referir à minha pessoa. É uma pena, porque tem tantos aspectos aqui que me dão o direito de processá-lo. É uma pena, Vitor. Você só comprovou aquilo que eu sempre falei para as pessoas. Eu não tenho a menor vontade de sentar do teu lado e conversar numa mesa de podcast. Nunca tive e nunca terei, tá? Infelizmente, cara. O que você está falando é crime, é mentira. Nunca lhe mandei um e-mail. E eu não tenho por que mentir, cara. Não tenho. Eu não fico caçando pessoas para fazer collab. Eu não fico. Tá? Até mesmo no Clone, foi quando eu fiz então as primeiras collabs com o Clone, eu tinha feito comentários sobre um vídeo que ele foi no cemitério, tá? Junto com 2 amigos, e aquilo bateu, porque os meninos começaram a sentir exatamente aquilo que eu havia relatado. E o Clone foi até uma mãe de santo lá da cidade dele e ele se benzeu. E infelizmente alguns aspectos continuaram, tanto que o Clone depois volta para mim dizendo, cara, acho que é legal a gente fazer alguma coisa junto e começamos a trabalhar juntos. Tá? Começamos a trabalhar dessa maneira. Do Renato Garcia, eu nunca fiz collab com ele, mas ele sempre me autorizou a utilizar dos vídeos dele depois que a gente chegou no comum acordo entre o que eu devo falar ou não. O Kid Boy Shechel, por exemplo, eu fiz comentários um pouco mais ácidos em um vídeo deles, assumi a responsabilidade, porque eu sou homem para assumir as responsabilidades dos meus erros, Vitor, tá? E falei pro Kid Boy, eu errei. Peço desculpas, eu fiz um vídeo pedindo desculpas ao Kid Boy. E mesmo assim, o próprio João e o grupo falou, cara, eu aceito, mas a gente não vai mais trabalhar junto dentro de gravações. Perfeito. Tanto quando o Silvio morreu, eu mandei uma nota para ele de condolências, dizendo, cara, eu sinto muito, o que você precisar, eu tô aqui. Mesmo num estado, então, onde nós estávamos entre brigas. Rosa e João, por exemplo. Houve uma dissintonia entre nós, um desentendimento entre nós. Eu nunca tinha usado nada da Rosa, nada do João. E a gente começou a conversar, nos acertamos, sentamos e fizemos vídeos maravilhosos. A gente conversava, ela me entrevistou, ela veio aqui na minha casa. Foi maravilhoso. Eu assumo tudo aquilo que eu faço. E se eu tivesse realmente te mandado um e-mail, Sr. Vitor Stanvale, eu falaria. Eu nunca lhe mandei absolutamente nada. O que ele perfaz, então, dentro da minha análise, um mentiroso. Se uma pessoa mente para com seus inscritos, tentando, então, culpar o próximo, mente em toda a sua vida. Eu sinto, Vitor, você é um mentiroso. Ponto, acabou. A partir de hoje eu não acredito em nada do que você fala. Mas mesmo assim, cara, eu ainda treino com você, não tenho problema nenhum. Você pode ficar falando se quiser, eu boto um fone de ouvido, a gente treina e acabou. Tá? Novamente, eu não tenho nada contra você, mas fale a verdade.
Não minta e não ataque a honra de terceiros. Você foi completamente, então, questionado e você não traz os apontamentos. Veja, o próprio Frater Magog, quando questionado, ele sempre mostra os certificados dele e conta a história dele toda dentro das ordens esotéricas, as mesmas que você nunca esteve. Vitor, você falou que você fez parte da maçonaria, cara, e o próprio Deudébio e os membros da maçonaria levantaram, então, todo e qualquer tipo de possibilidade de você ter assinado o livro de presença na maçonaria e não existe um registro seu, cara. E mesmo assim você disse que fez parte da maçonaria. É muito complicado, cara. Tá? Novamente, o seu histórico tem 6 linhas de experiência dizendo que você tem 20 anos de espiritualidade. Eu tenho 33 anos de espiritualidade e o meu histórico tem 1,5 páginas de currículo. É complicado, cara. Toda hora queria me mamar. Vamos pra podcast, vamos não sei o quê. E eu nunca lhe mandei nenhum convite para ir para podcast. Eu sempre falei para as pessoas que eu não convido, né, pessoas que chamam o outro de racista, por exemplo, no podcast. Pessoas que agem como você age, de uma maneira selvagem e impulsiva, numa entrevista. A única pessoa que eu convidei para ir comigo em podcast foi o Nino. O Nino Denani, eu levei ele no Inteligência Limitada e eu levei ele no Podpah. Só nesses 2. Eu não lembro de ter levado ele em mais nenhum podcast. Todo mundo sabe aqui que eu levei ele no podcast do Podpah, que foi aquela cerimônia que eles tiveram. Tava o Júlio Cossielo, tava o Cauê Moura, tava o Everson Zóio, tava todo mundo lá e a gente brincou, fez um Ouija ali pra gente se divertir, dar risada e tudo mais. Que tinha um ninja, tá? Tanto que depois o ninja, ele confirma tudo aquilo que eu falei, ele ressalta tudo aquilo que eu falei, em momento algum ele se deixou sucumbir pelos meninos do Podpah que tentaram imputar então, dizendo que eu estava mentindo. O ninja foi realmente íntegro ao dizer o que o Spook Houses fez funcionou. Foi íntegro. Em meio então a ataques contra a minha pessoa. Igual que você está fazendo, tá? Ad hominem. E o Nino foi no Inteligência comigo. Só. Foi a única pessoa que eu levei então para podcast. Foi o Nino. Mais ninguém. Mandava os outros ficar me convidando para ir nos podcasts com ele. Nunca lhe mandei nada, cara. Nunca. É surreal. E de novo, eu sou homem suficiente hoje, quase aos 50 anos de idade, para assumir o que eu falo. Se realmente eu tivesse te mandado um convite, eu mostraria aqui. Não tem um convite, cara. Para mim você não era ninguém. Para mim você era uma drag queen. Quando eu vi você, né, as pessoas falaram que você era uma drag queen, eu vi lá uns 2 vídeos seus, eu achei maravilhoso, eu achei, meu, que legal, cara. Sabe, porque a gente quebra, então, os pudores de uma sociedade onde tem uma drag queen. Eu não sei se você é drag queen ou crossdressing, eu realmente, desculpa, aí pode ser uma falha minha, mas você é uma drag queen. Então, quando você se maqueia e você fala sobre espiritualidade, eu achei o máximo. Por quê? Porque você entra no público LGBTQIA+. Coisa que o cristão é muito preconceituoso, cara. Como é que você, então, vai entrar no público cristão com o passado de drag queen? É complicado, né? Mas eu achava o máximo, cara, porque você estava adentrando a comunidade LGBTQIA+, como uma drag queen, falando, então, sobre espiritualidade. Pô, achei legal pra caramba, e achei mesmo, cara. Sabe, você sabe se maquiar muito bem como drag queen, você tinha ali uma aparência legal, você se portava bem, achava genial aquilo. Foi o único momento que eu assisti você. Quando então me falaram que você estava tendo um surto racista dentro do Supersônico, e eu vi você atacando, então, o dito pai Renato, se era o nome dele mesmo, eu achei um absurdo aquilo, cara. Sua postura de estar bêbado, tomando lá um monte de shotzinho e falando pra ele que ele era racista. Você é racista! Você é racista! Se você me chama de racista num podcast, ô Vitor, eu ligo pra 190, eu chamo uma viatura e lhe conduzo imediatamente à delegacia de polícia e eu faço um boletim de ocorrência contra você. Na hora. Sem dúvida alguma. E eu então autuo você sobre o crime de falsa imputação de racismo. Na hora, você pode ter certeza. É como eu nunca coloquei o cacete pra fora, ele não mamou nada. Veja, é um crime de homofobia. Quer dizer, me falando então que eu teria que mamar o cacete dele. É uma pena, cara. Você vê como o nível de discursiva, de dialética e de então chegar a um comum acordo, ambos conversando, chega a uma esfera medíocre. Tá? E é por isso que eu nunca, e eu ressalto, né, nunca estaria ao lado do Sr. Vitor em um podcast, pois eu vejo a incompatibilidade
de moral, incompatibilidade de ética. Vitor, eu como neurocientista, tá? Eu sou neurocientista, neuropsicólogo e neuropsicopedagogo, tá? Como, então, neurocientista, eu posso falar que esses distúrbios vistos dentro da sua personalidade, com esse apelo sexual, com esse apelo de ética e moral, atacando uma viúva e desmerecendo, então, a imagem do próprio Daniel Mastral, fazendo escarnecimento público sobre o mesmo, sendo ele, então, uma pessoa que veio a óbito por suicídio, é um desvio do seu próprio lóbulo frontal, tá? O lóbulo frontal, ele predetermina condições éticas e morais dentro de uma sociedade, bem como a agressividade e a impulsividade sexual. Quando sofremos, então, acidentes, quando caímos, ou como temos desvios de certas sinapses, visto, então, pelos impulsos gerados ali pelas sinapses, as combinações, então, dos neurônios, seja pelos dendritos, axônios ou o corpo do neurônio, a gente vê que existe, então, uma disfunção dentro do seu lóbulo pré-frontal. Utilizando Freud, então, a gente percebe que existe um comportamento muito mais complexo, cara, tá? É um complexo que aí pode ser observado. Eu, como estudante, então, de psicanálise, digo para você, a gente tem ou um problema de ego dentro da sua infância, ou algum complexo de narcisismo, que é visto como, então, essa alteração do ego, quando a criança está passando dessa fase deste ego, quando criança, descobrindo o mundo, para então o narcisismo, que é então o que você tem performado, cara, tá? Novamente, você não tem elementos de dialética para poder então trabalhar um discurso dizendo, ó, tá aqui os meus certificados, minha formação, aonde eu vim, porque ninguém viu a sua formação acadêmica. Ninguém viu aonde você se formou. Você, de acordo com o seu site, colocou que você é um teólogo. Veja, teologia hoje qualquer lugar faz, pois teologia é um curso livre. Eu escolhi 2 universidades para fazer teologia, tá? 2 universidades. Essas 2 universidades possuem ali, então, um quadro de teologia. Foquei em uma única faculdade e agora, terminando todos os cursos que eu tenho feito, todos na área da saúde e tudo mais, eu vou migrar para uma outra faculdade para complementar esses cursos. Então, assim, teólogo hoje, você se coloca então como uma pessoa que leu a Bíblia, entendeu o que você queria, então você se coloca como teólogo. Da mesma maneira como você se colocou então como um psicanalista, conhecedor então de Freud, Jung e Reich. Então você se autodenomina uma coisa que você não comprovou pelos certificados. Se eu tivesse um website para poder então divulgar o meu trabalho, eu colocaria todos os meus certificados lá para que as pessoas observassem qual é a minha formação, pois a formação passa segurança junto ao profissional. Você não vai fazer uma operação no cérebro junto a um frentista de posto. Você vai buscar um médico qualificado, certificado e que tenha horas então dentro de um hospital ali trabalhando como neurocirurgião, alguém que realmente possa então te dar a segurança que você vai ser operado e não vai ter sequelas ou não vai morrer numa mesa de operação. Então, se eu vou ser consultado pelo Vic no tarô de Tote dele, ou mesmo nos serviços que ele se predispõe, eu quero saber o histórico. Mas, infelizmente, Vitor, o Frater Magog já mostrou seu histórico, advindo, então, do próprio profissional advogado, o Sr. Ramon, que, então, estava compilando o nome de todas as pessoas, inclusive de uma funcionária que trabalhou para você, vindo a público, dizer que tinha certos erros operacionais dentro do seu meio de trabalho. Então ele passa então a juntar todas as pessoas então para uma ação coletiva contra você, cara. Vitor, tem pessoas que nascem para a espiritualidade e tem pessoas que ficam à margem da espiritualidade, ok? É isso que você tem que entender. Não adianta você ficar 5, 10 minutos do lado de uma pessoa que é espiritual e você falar, agora eu já sei de tudo o que ele está fazendo, levanta e vai embora, e coloca ali na sua, entre seus predicados, que você passou por aquilo, que você é isso, que você é aquilo. Veja, já começou pela palavra errada, mestre. Mestre é quem faz mestrado. Eu nunca me intitulei mestre, com todas as pós-graduações que eu tenho, e dentro então dos estudos de religião, eu poderia falar, eu sou um mestre. Por quê? Porque eu sou um professor. Eu tenho 3 docências em ensino. Uma docência em ensino religioso e 2 docências... Não, são 2 em ensino religioso e uma docência em ensino superior. 2 em ensino religioso e uma em ensino superior. Então eu posso ensinar.
Isso me faz um professor. Eu não me dou o título de mestre, porque mestre é quem tem mestrado, tá? A gente tem que ter linhas tênues. Aí fica aí com essa carência toda. É um dos vermes da internet. Então, Novamente, crimes contra a honra, difamação, injúria e calúnia contra a minha pessoa. por favor, mais credibilidade, tá? Esse cara cheira a presunto Parma. Não, eu não cheiro a presunto Parma, tá? Até porque você nunca veio cheirar. De novo, infelizmente o Vitor, ele vem com o ad hominem de uma maneira doente. Veja, quem não tem mais discursiva dialética ou não apresenta contrapontos, vai no ad hominem tentando desmerecer a pessoa, tá? Novamente, precisa tomar muito cuidado. Eu já convidei vários haters aqui para minha casa para conversar, as pessoas que me atacaram na internet, que tinham canais grandes. Eu falei, cara, vamos resolver essa parada. E o cara falava para mim, fala com o meu advogado. Entrei com a ação, perdeu. Mas eu sempre falei, minha casa está aberta para qualquer forma de diálogo para entender o que eu faço. Não tem nenhum problema, eu convidei o Pirula. Falei, Pirula, você está convidado, cara, nunca tive resposta. Sabe? Convidei o Nando Moura, mas infelizmente teve alguns percalços com relação ao assessor do Nando Moura, mas pô, eu convido o Nando Moura sempre para que a gente possa sentar e conversar longe de câmeras, eu não quero palco. Ao contrário, eu prefiro o respeito das pessoas do que câmeras. Muitas vezes eu conversei com as pessoas e ninguém sabe disso. Teve muito político que veio me procurar para pedir ajuda, teve muito médico que veio me procurar para pedir ajuda, e nós não estamos falando dessa ajuda que o Vitor então se predispõe, de caldeirão mágico que bota o nome e a pessoa morre, ou jogo de tarô, nada disso. Nós estamos falando de técnicas de terapias complementares, ou que mesmo então desmerece, sabendo que existem as portarias hoje dentro do Ministério da Saúde e respeitadas legalmente pelo Ministério Público, e o qual então desmerece. Sabe, teve uma moça que, infelizmente, em sua insignificância de intelecto, veio à minha pessoa dizer, nossa, que absurdo, o Daniel Mastral casou com uma menina que fazia práticas integrativas, que absurdo, que crime. Graças ao Vitor. Então entendem o princípio de não explicar às pessoas o que realmente as coisas são, mas alimentar o ad hominem e depreciar o indivíduo, colocando o indivíduo numa caixinha, chamando então de esquerdista, dentre outros aspectos que ele coloca, né, ativista, feminista, chauvinista, taxista, achista, o que for, cara. Isso é absurdo, porque as pessoas não são uma caixinha. As pessoas, elas têm a sua individualidade como pessoa. Cada um tem a sua forma de agir em suas circunstâncias, cada uma tem o seu time de futebol, cada uma tem o seu político, a forma, então, de ver e conduzir o país dentro de um elemento de direita, esquerda, centro, o que for, sabe? E é assim, infelizmente. Mas vendo de uma pessoa que disse que então se iluminou no Zen budismo, é uma tristeza. É uma tristeza. Tá? De novo, eu falo para as pessoas, escolham melhor aqueles que vocês então seguem, escolham melhor as pessoas que você então utiliza dos seus serviços espirituais, porque escutando tanto ad hominem vindo da boca desse indivíduo é muito feio, é muito ruim, tá? Novamente, aqui no canal eu quero deixar bem claro uma única coisa. Quando você vai no sobre no canal, eu falo para as pessoas, todo tipo de ofensa ela é devolvida na mesma moeda, como um efeito de bumerangue. Eu sempre falei isso, tá? Buda tinha milhões de formas de ensinar as pessoas, pois ele percebeu, né? Buda, leia-se, Siddhartha Gautama, tá? Buda não é uma pessoa, é uma consciência. Então, dentro do princípio da consciência do Siddhartha Gautama, existiam milhões de formas de ensinar pessoas. Algumas pessoas a gente pega na mão, outras pessoas a gente dá soco, porque é assim que elas aprendem, tá? Esse tipo de forma de vocês terem então um mestre que então prefere, ao invés de predeterminar uma relação de diálogo e resolver as coisas, ele vai nas redes sociais e aplica ad hominem, chamando de gordo, chamando de vagabundo, chamando de presunto Parma. E cara, eu tenho certeza, o meu braço é maior que o seu. Isso aqui não é um braço de um gordo. Então, de novo, Vitor, se você quiser ir para uma academia treinar comigo e ver que eu não sou gordo, tá convidado. De resto, eu sinto, cara, mas eu nunca vou discursar com você, fazer uma dialética com você em nenhum podcast. Se qualquer podcast, inclusive o Flow, chegar para mim e falar, eu queria botar você e o Vitor numa mesa, eu não vou. Por quê? Porque não tem como discutir com uma pessoa que tem a bola quadrada igual o Kiko. Entendeu? Não tem como. Então é isso. Eu sinto pelo que ele fala, eu acho que acabou, morreu aqui o vídeo. Por favor, tenham decência.
tá? Tenham decência. E ele passa, então, a atacar uma viúva, né? Que Jesus Cristo, então, acolhia. Tenham decência de um cara que ataca uma mulher em luto com uma criança embaixo do braço. Caracoles, tá? Ah, mas tem um negócio aqui. Isso aqui eu vi agora, né? Me mandaram. Deixa eu ver isso aqui. Vic Vanilla se pronunciou e disse que os áudios que Daniel Mastral enviou a ele são de fato verdadeiros. Veja, alguns ignorantes... De fatos verdadeiros. Qual é a garantia? A garantia sou eu. Ninguém viu a voz do Mastral sendo gravada, ninguém viu ele falando isso, ninguém falou absolutamente nada. E nota-se, quando vocês pegam a origem dos áudios que me mandaram, tá? Tem que deixar isso bem claro. Quando você vê da onde vem, me mandaram... deixa eu ver aqui. Tinha uma pagininha com eles abertos, tudo bonitinho aqui. Eles têm uma terminação diferente, tá? Veja, tipo, você tem o MP4, mas você tem Opus Audio File. O que é o Opus Audio? É um formato de gravação feito em estúdio. Não é que nem gravação de telefone celular. Então você tem VLC, Opus File. Opus File é gravação de estúdio. Tá? Antes estão falando que é inteligência artificial. Agora, o que me chamou mais atenção foi essa postagem. Então ele vem e publica aqui, né? Eu vou esperar seu filho ter a maturidade necessária e vou lhe contar quem foi seu pai, meu irmãozão. Sei que vou ser caluniado e ultrajado em um mundo de mentiras e vitimismo, que é o que o Vitor tem feito. Mas você derramou seu sangue por mim e haverá o dia de eu te retribuir. Peraí, ele tá falando que o Mastral derramou o sangue dele pelo Vitor. Onde ele diz que o Daniel Mastral se sacrificou por ele, derramou sangue por ele. Que absurdo. É algo assim doentio. Daniel Mastral, ele tinha depressão, ele tinha seus problemas, tá? Algumas pessoas vieram ao público falar que ele tinha alguns processos, algumas investigações. Cara, é de praxe isso. Ter investigação não é ser condenado, tá? A polícia investiga quem eles quiserem, quando eles quiserem, eles têm total liberdade de bater na porta do indivíduo e falar: eu quero te investigar por algumas denúncias que te fizeram, tá? Ok, cara, pode investigar. Então ele não foi condenado, ele estava sendo investigado, ok? Por uma questão de ter comprado remédios que não eram facilmente adquiridos, por ter utilizado então de medicamentos em doses elevadas para com a sua esposa, né, que me corrigiram, eu peço desculpas, tá? Entre Cecília e Cíntia é uma linha um pouquinho tênue, né? É a Cecília Cíntia, tá? Então, assim, eu errei o nome dela, peço perdão, mas assim, a esposa dele que faleceu, então, utilizava-se de certos remédios, então ele utilizou-se de meios para obter e ter, então, a calma que ela precisava, então falando que essa overdose, então, foi causada por ele, tá? Novamente, é uma suposição e isso tá passando, então, para o crivo da polícia. A polícia, então, é que vai investigar. Mas, pô, falar que o Mastral morreu pelo Vitor... Se ele realmente atentou contra a própria vida, foi por nós, foi por mim. Não foi. Mastral não é Cristo, tá? Mastral, ele faleceu porque ele estava com depressão. Não transforme a vida do Daniel Mastral no inferno que você já transformou. Daniel Mastral não vai ser crucificado por você e você não vai montar a igreja Daniel Mastral. Prestem atenção no movimento que o Vic, então, está se predispondo a fazer. Porque ao dizer, então, que Daniel Mastral morreu por todo mundo, ele daqui a pouco vai erguer a igreja em nome do Daniel Mastral e vai levar todos, então, presencialmente para lá. Lembrando que Vitor não acredita na origem de Jesus. O que significa, então, que ele não tem que ter acesso ao público cristão que acredita na figura de Jesus. Ele é judeu, de acordo com as palavras dele. Acredita em mim, né? Como ele fala, né? Acredita que eu sou judeu, tá? Novamente, judaísmo é uma religião tradicional, advindo, então, de pessoas que vêm de ventre de uma judia, tá? Agora, atribuir, então, que Mastral morreu por você, cara, chegamos ao ápice, tá? Mas isso aqui é um tema de outro vídeo, já deu aqui um tempão, tá? Eu sinto muito pelo que o Vitor então tem feito, eu sinto muito pela, novamente, a viúva, né? Hoje
A Dai, que então está passando por umas situações horríveis, advindas então dos ataques do Sr. Vitor, que está então se perfazendo de uma mulher que encontra-se de luto com uma criança recém-nascida lá, acho que deve ter 1 ano a criança embaixo do braço dela, com então diversas preocupações de como cuidar da sua vida a partir de hoje. Se existem ou não situações de teoria da conspiração, se existem crimes, se existe ali uma questão de pensão ou não pensão, é seguro de vida ou não seguro de vida e tudo mais, quem vai determinar isso é a justiça. É a justiça criminal, é a justiça civil, é o INSS, é quem for que tiver, então, as possibilidades de trazer à luz a esses supostos conspiracionistas. O que nós temos, então, é só uma mulher de luto pela morte do Daniel Mastral que se matou, ele tirou a sua própria vida. Ponto, acabou. Tá bom? Foi isso que aconteceu. Tá? De resto, meu recado foi dado, sinto pelo Vitor, sinto pelo como o narcisismo, de acordo com Freud, então, e a análise advinda em todas os campos, então, de pesquisas mostrados pelo Freud e, obviamente, os seus seguidores, predeterminam, então, um comportamento bem agressivo e violento do Vitor ao tentar abocanhar de uma maneira sedenta o que está acontecendo, então, com o Daniel Mastral entre a família do Daniel e o próprio falecido. Tá bom? É isso. Vamos evitar esses ad hominems. Então, Vitor, se você tem certificados, mostra os seus certificados. Se você tem uma formação acadêmica, mostra os certificados validados pelo MEC, reconhecidos pelo MEC. E aí, então, a gente pode predeterminar um relacionamento de convívio, de conversa. Se você não demonstra isso, então eu sinto, cara, leitor da Editora Madras e simplesmente colecionador de linhas de livros daquele tipo, eu fico longe. Eu gosto de pessoas que pensam, não pessoas que simplesmente decoram livros e ficam replicando da mesma maneira em podcasts. E, de novo, eu nunca te convidei para nada, tá bom? Nada. Não tenho por que mentir, amiguinho. Ao contrário de você, que mente. Então é isso. Quero agradecer a todos, muito obrigado. Obrigado por assistir o vídeo até agora. Como recadinhos finais, todo mundo que sabe que eu, Rodrigo, sou um terapeuta, um psicoterapeuta alternativo, sou licenciado nacional e internacionalmente por institutos que me habilitam, me capacitam para que eu possa, então, de maneira complementar, ajudá-los dentro das terapias complementares, face às enfermidades física, emocional, mental, bem como as limpezas de casa e as análises de casas. E para aqueles que querem, então, passar por isso, devem encaminhar um e-mail para limpezadecasas@gmail.com e lá vocês vão obter todas as devidas informações, bem como os respectivos valores. Sim, eu cobro por quê? Porque eu sou um profissional das práticas integrativas complementares. Para aqueles que querem ajudar o canal, nós temos 3 formas de donation: PayPal, Seja Membro, Valeu. As 3 encontram-se aqui abaixo, basta você clicar em qualquer uma dessas abinhas que você pode doar o valor que você quiser ou puder, e o nosso site, casasassombradas.com.br, com muita coisa legal para vocês. Vejo vocês nos próximos vídeos e bons sustos a todos nós.